galera, beleza? Estou aqui para apresentar para vocês um vídeo aula sobre diagrama de caso de uso, utilizando a ferramenta Rational Rose. O diagrama de caso de uso que a gente vai trabalhar está baseado no sistema chamado Star Socket Manager. É um sistema fictício que tem como propósito informar aos usuários informações sobre campeonatos, resultados, classificações, tudo sobre os jogos de futebol do seu time de coração. A informação que a gente tem que estar ciente aqui do sistema, para a gente entender para a modelação, é uma parte importante aqui, que aqui diz que a central do sistema ainda está em fase de estruturação e possui um servidor web, onde estão conectados 5 equipamentos, utilizando o meio de comunicação padrão Ethernet. No servidor temos uma impressora conectada ao cabo USB. Aí são informações interessantes na hora do diagrama de implantação. A gente vai fazer o diagrama de caso de uso, porém essas informações a gente não vai utilizar no momento. Importante para a gente aqui é a função do administrador, que ele inicia a comunicação com todas as funcionalidades. Porém, o usuário ele inicia a comunicação apenas com jogos de classificação. Então o usuário só tem acesso a essas duas funcionalidades. Essa tabela aqui explica melhor a função, a posição de cada personagem, de cada ator que vai ocupar nosso diagrama de caso de uso. Para trabalhar com o diagrama de caso de uso, lá na ferramenta Rational Rose, a gente tem que entender que o diagrama de caso de uso ele vai vai trabalhar a visão do cliente do sistema. O diagrama de caso de uso vai mostrar as principais funcionalidades do sistema ao usuário. A gente vem aqui no Use Case View, Use Case Model, Actors. Aqui a gente já tem um actor já criado padrão, vamos apagar ele. Clica no botão direito em cima do pacote, New Actor. Primeiramente a gente vai definir os atores do nosso sistema. A gente sabe que tem o administrador e o usuário. Então a gente já pode criar aqui administrador, New Actor, usuário. Vou deixar assim acento. Vamos adotar um padrão chamado SA usuário. Adotar o mesmo padrão SA usuário. Por que eu vou adotar esse padrão SA administrador, SA usuário? O SA significa System Actor. Então, se a gente deixar só o usuário, o cliente, administrador, mais pra frente a gente pode até criar uma classe chamada administrador, só que vai dar conflito. Existe um ator chamado administrador e uma classe com o mesmo nome. Então, o Rational Rose interpreta como se fosse o mesmo elemento, por isso gera conflito. Então a gente vai adotar um padrão para usuário, administrador, adotar esse padrão System Actor antes, abreviação SA. Já definido os usuários, a gente tem que partir agora para a construção do diagrama de caso de uso. Aqui embaixo vocês podem ver o Global View. O Global View mostra a visão geral do nosso diagrama de caso de uso. Antes de utilizá-lo, a gente vem aqui no Use Case, a gente vai criar os nossos pacotes caso de uso aqui. Aqui tem um padrão, vamos apagá-lo. Aqui no Use Case, a gente clica no botão direito do mouse, em cima, New, Package, vamos criar um pacote. A gente vai adotar também um padrão de construção dos pacotes. Eu prefiro sempre utilizar o SUK e a funcionalidade. Por exemplo, SUK controlar cliente, por exemplo.
esse é um padrão. SUC significa System Use Case. É um padrão que a gente pode estar adotando aqui também. Vou apagá-lo. Agora a gente vai construir o diagrama de caso de uso. Vamos estudar um pouco melhor o sistema. Aqui são as responsabilidades. A gente tem o usuário, acesso a jogos, classificação, administrador, acesso a todas as funcionalidades do sistema. Aqui embaixo a gente tem já meio que ajeitado aqui os diagramas de caso de uso e as funcionalidades, quem vai participar ou não. A gente vai ter bastante caso de uso aqui. O primeiro dele é controlar campeonatos. Essa funcionalidade tem o objetivo de manter os campeonatos. Alterar, remover, excluir, atualizar. Aqui ele dá um exemplo de campeonato, que o campeonato possui algumas ações, tais como aguardando, podendo ser alterado o status de cancelado para paralisado em andamento. Quando está paralisado, ele poderá ser alterado para andamento e cancelado. De paralisado pode ser alterado para finalizado, e andamento poderá mudar para cancelado e finalizado. Isso é importante na construção do diagrama de estado. Também um diagrama de sequência. Vamos na construção do nosso diagrama de casos de uso. A gente vai identificar quais os casos de uso, as principais funcionalidades do sistema. Neste caso, o controlar campeonatos. Então, essa coluna vai ser os nossos diagramas de casos de uso. E quem vai participar, a gente tem a tabela acima, definido usuário e administrador. Então vamos criar o nosso controlar campeonatos. Vamos lá no use case, new, package, SUC, nosso padrão. Controlar campeonatos. Ok. Vamos em cima do pacote new, a gente vai criar o que? Use case. Aqui a gente pode adotar o mesmo nome, SUC controlar campeonatos. Esse é o nosso caso de uso. A gente em cima dele vai criar uma visão, onde a gente vai fazer a interação do ator com o caso de uso, que seria o mesmo. Em cima do caso de uso, a gente vai criar um diagrama de caso de uso. Então, use case diagram. A gente pode colocar aqui sempre utilizar um padrão. Aqui vai ser a nossa visão local daquele caso de uso. Então, visão local do UC, use case, SUC controlar campeonatos. Certo. Clica duas vezes em cima. Aqui está a nossa visão. Quem controla o campeonato? Aqui a gente vai arrastar os atores e o caso de uso. Então, controlar campeonatos. Quem faz isto? O usuário, ele tem acesso a jogos de classificação. Então, controlar campeonatos fica para quem? Para o administrador. Então, a gente vai arrastar o nosso System Actor, o administrador, e o nosso caso de uso, controlar campeonatos. Sempre utilizar a ligação aqui, uma seta unidirecional apontada do ator para o caso de uso. Ou seja, quem controla o campeonato é o ator, é o administrador. Então, basicamente isso, cria o pacote
adotando um padrão, controlar campeonatos. Um padrão pode ser o padrão da empresa de vocês. New, new use case, a gente cria um use case, uma visão local daquele caso de uso. New use case dragon, a visão local, a gente arrasta o ator e o use case. Esta é o diagrama de caso de uso. Prosseguindo, a gente vai criar o nosso próximo diagrama de caso de uso. Vamos olhar aqui. Se chama o controlar clubes. Essa funcionalidade tem como objetivo manter clubes, exemplo, São Paulo, Palmeiras, Chelsea, Barcelona. Para cadastrar um clube, o usuário deve informar também jogadores, técnicos e patrocinador. Por exemplo, um diagrama de classe, a gente vai ter envolvido a classe jogador, a classe técnico, a classe patrocinador. No entanto, a gente já identifica o nosso caso de uso aqui, que é o controlar clubes. Quem controla o clube vai ser o administrador, porque o usuário tem duas visões, funcionalidades dos jogos e classificações. Então, controlar clube é responsabilidade do administrador de sistema. A gente vai criar o nosso pacote lá no use case, new package suki controlar clubes. Ok, botão direito, new use case, suki controlar clubes. Botão direito, new use case dragon, visão local do UC use case, deste use case. Qual use case? O suki controlar clubes. Ok, é a nossa visão local desse caso de uso. O que a gente tem que fazer? Arrastar o responsável, o ator responsável, o nosso system actor administrador, e o nosso próprio caso de uso, suki controlar clubes. Arrastou. Qual a seta que a gente utiliza nessa relação? Vai ser a unidirecional. Essa é a nossa visão local deste caso de uso. Para identificar o nosso próximo caso de uso, vamos lá conhecendo o sistema. Controlar clubes, controlar jogador. Quem controla o jogador é o administrador. Use case, new package suki controlar jogador. Controlar jogadores. New use case suki controlar jogadores. Botão direito, new use case dragon, é a nossa visão local do use case suki controlar jogadores. Quem tem essa responsabilidade? O administrador. Controla o nosso suki controlar jogadores. Seta unidirecional. Ok, já fizemos 3 casos de uso. Aqui no Global View, a gente vai ter a visão geral. Então,
Para que apareça a visão geral, a gente vai arrastar os atores, por exemplo, e arrastar os casos de uso. Ele já liga automático por conta da visão local de cada um. Esta é a visão, é o Global View, é a visão global do diagrama de caso de uso. O nosso usuário está sozinho, porque a gente ainda não fez nenhum diagrama de caso de uso que envolvesse ele ainda, mas a gente vai chegar lá. Este é o exemplo do nosso Global View. Vamos seguir com a criação de diagrama de caso de uso. Agora, controlar técnicos. Controlar técnicos, a gente vai fazendo, vai pegando jeito. É só new package suc controlar o que? Técnicos. New use case suc controlar técnicos. Ok. New use case dragon vai ser o que? A nossa visão local do diagrama de caso de uso suc controlar técnicos. Visão local do UC suc controlar técnicos. Quem faz isso? Administrador. Arrastamos o caso de uso, seta unidirecional. Vamos para o próximo diagrama de caso de uso. Controlar uniformes. Vamos lá, new packaging suc controlar uniformes. Vamos aproveitar e copiar mais rápido, né? New use case, a gente já cola aqui suc controlar uniformes, em cima new use case dragon visão local do UC suc controlar uniformes. Quem controla o uniforme? Administrador. Arrastamos o caso de uso, seta unidirecional. Pronto. Próximo caso de uso é controlar estádios. New action suc controlar estádios. New use case suc controlar estádios. New use case dragon visão local do UC suc controlar estádios. Ok, arrastamos caso de uso, arrastamos o responsável, seta unidirecional do ator para o caso de uso. Nosso caso de uso pronto. Agora a gente vai para o próximo caso de uso, que é o controlar patrocinadores. New package suc controlar patrocinadores. New use case suc controlar patrocinadores.
new use case dragon, visão local do UC, SUC, controlar patrocinadores. Visão local, quem controla, administrador. Arrastamos o caso de uso, visão local, certo, pronto. Diagrama de caso de uso vai ter muita coisa repetitiva, só vai mudar apenas o nome e o participante, mas a criação é sempre a mesma. Trabalhar com diagrama de caso de uso ou qualquer modelagem UML é como programar. Você aprende fazendo, às vezes é repetitivo, mas você cada vez aprende mais, estuda mais o sistema, fica melhor entender e para depois programar. Vamos para o próximo diagrama de caso de uso, o controlar jogos. Então, new package SUC controlar jogos. Vamos copiar aqui para adiantar. New use case SUC controlar jogos, correto. Acima dele do use case, new use case dragon, visão local do UC, SUC controlar jogos. Lembra na nossa tabela lá, quem participava, qual era a visão do usuário? Todos os usuários da web têm acesso a funcionalidades de jogos e classificação, ou seja, quem participa dos jogos vai ser também o usuário. Então a gente arrasta o usuário e o nosso diagrama de caso de uso. Seta um direcional. Analisando um pouco melhor, o usuário tem acesso a todas as funcionalidades do sistema, do apenas jogos de classificação. Porém, o administrador também tem acesso à funcionalidade, ou seja, todas as funcionalidades. Então, a gente arrasta também o administrador. Só que o administrador, ele vai também tem a mesma funcionalidade do usuário, então a gente não vai ligar uma seta unidirecional do administrador para o caso de uso. Então a gente vai utilizar uma seta de generalização do administrador para o usuário. Ou seja, o que o usuário faz aqui, qual a função desse usuário, o administrador também tem acesso e pode fazer também. Pronto. Nosso próximo diagrama de caso de uso é controlar classificação. Controlar classificação também tem a participação do usuário. Então a gente vai lá, new package SUC controlar classificação. Vamos copiar, new use case SUC controlar classificação, new use case dragon, visão local do UC, SUC controlar classificação. Nossa visão local vai ter a participação, a gente tem o nosso caso de uso, é claro. Quem tem acesso à funcionalidade? Administrador e usuário. Seta unidirecional do usuário para o caso de uso. E quando a gente arrastou a primeira ligação que a gente fez do usuário com o administrador, ela fica salva. Então o sistema vai entender toda vez
em um caso de uso que tiver o usuário e o administrador, ele vai entender que o administrador ele é superior ao usuário. Não que ele seja superior, ele tem acesso à mesma funcionalidade. Ele generaliza o usuário, uma certa de generalização. Essa é a participação desses dois usuários nesse diagrama de caso de uso, classificação. Porém, a gente já terminou os nossos casos de uso. Aquilo que eu tinha falado da visão global vai mostrar, vamos apagar aqui, dar um delete. Se vocês utilizar Ctrl D, ele vai apagar o caso de uso que tiver aqui, e o que você selecionar aqui, ele vai apagar tanto aqui como lá. Se tivesse um administrador, se eu dar um Ctrl D aqui, ele vai apagar da visão global aqui e o próprio ator. Então a gente utiliza o delete. A nossa visão local aqui está em branco que eu apaguei. Então a gente vai povoar a visão global, a gente vai arrastar os responsáveis, os atores na verdade. A gente arrasta também os casos de uso, controlar campeonatos, já apareceu para o ator, controlar clubes, também apareceu já para o ator administrador, jogos, jogadores, controlar técnicos, uniformes, estádios, patrocinadores, selecionar tudo e arrastar um pouquinho, isso, jogos e classificação. Então, é basicamente esta a nossa visão global do sistema. Por exemplo, essa ligação do subcontrolar campeonatos com o administrador era uma visão local. A global mostra o acesso do administrador a todas as funcionalidades do sistema, dele quanto do usuário. O usuário ele tem acesso aqui a controlar jogos e classificação, e o administrador também tem essa seta de generalização, de que o administrador também tem o mesmo acesso que o usuário e classificação. Porém, essa seta não é ambígua, ela generaliza o usuário. O usuário ele não tem acesso a nenhuma funcionalidade que o administrador tem aqui. Porém, o administrador tem acesso a essas funcionalidades. Este é a forma de criação dos diagramas de caso de uso utilizando a ferramenta Rational Rules. É basicamente esse tipo de ligação, porque a gente pode ter aqui operações como include, extend, um diagrama herdando de outro, um usuário de outro, subtarefas, como uma espécie de subtarefas. O diagrama A depende do diagrama B. Para acontecer aquele diagrama C, o D tem que executar. São várias situações que a gente pode ter, mas basicamente este é a criação simples de um diagrama de caso de uso. Que eu não mostrei a nossa. Este é uma interface gráfica, ajuda a entender um pouco melhor o sistema a ser modelado, que é uma página web. A gente tem aqui algumas operações, inclusão de times de futebol, o cadastro dele, jogadores, técnicos, patrocinadores,
Essa basicamente, isso aqui ajuda a entender muito bem o diagrama de sequência. Então, basicamente é isso a criação do diagrama de caso de uso. Partindo dessa videoaula, vocês podem praticar muito mais, pegar mais exemplos, e é dessa forma mesmo que se trabalha com diagrama de caso de uso. Espero ter ajudado, esclarecido algumas dúvidas aí. Isso aqui tem que ser trabalhado, tem que ser praticado diariamente. Quanto mais você pratica, quanto mais você pega sistemas diferentes para a construção de casos de uso, você aprende mais. Vai ter muitos tipos de ligações, N situações que podem ser diferentes uma da outra, dependência, herança. Você pode pegar muito sistema grande, e assim, e começando assim que se aprende, que se entende. Espero ter ajudado. Obrigado por assistir e até mais.